1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1. Abre lá comigo. Primeira Samuel capítulo 1, verso 1. Amém? Gente, vocês estão vivos hoje? Precisamos morrer para Cristo, mas enquanto estivermos nesse corpo, precisamos movimentá-lo. Amém? Glória a Deus. Houve um homem, está todo mundo lá? Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Repita assim comigo, Eucana. Vamos lá, vamos acordar. Eucana. Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E esse tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, repita assim comigo, Ana. E o nome da outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, ele dava porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, ou em outras traduções, uma porção dobrada, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. O que é cerrado a madre? Não podia ter filhos. Amém? E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, e a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? É porque está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, ele será um nazireu. Amém? Só para você entender. E sucedeu que, perseverando ela e em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Pensa, essa mulher estava em um desespero total, ao ponto de que a sua oração fazia com que a sua boca começasse a tremer. Sabe aquele momento em que você está num momento de choro amargo mesmo, de uma dor profunda, você não fala nada, você está quieto, mas a sua boca começa a tremer, a sua angústia começa a fazer com que a sua boca trema. Era justamente esse momento em que Ana estava vivendo. Um momento de uma angústia profunda, de oração profunda, de um desespero total sobre a vida dela. Amém? Não era uma oração qualquer. Ó, para você entender. E disse Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu. Repita assim comigo, não, Senhor meu. Olha a resposta de Ana, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor.
Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, por filha do diabo, por filha de entidades malignas, ou por Belial era uma das entidades, era uma das estátuas lá que eles tinham, como é que é o nome? Eu já não falo, já não tenho isso na minha casa faz tantos anos que eu não sei mais como é que é isso. Das imagens de escultura, né, que eles faziam para adorar os deuses. Então Belial era mais um dos deuses que eles tinham, que tinha imagem de escultura naquela época, né? Então, não tenha a tua filha por Belial, por filha dessas imagens de escultura, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça, repita comigo, graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste, já não era triste. E levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, ou seja, ele teve relações com ela, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: eu tenho pedido ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo o que nós estamos dizendo? Veja só, amados. Faz algum tempo que a gente vem falando e ministrando em nosso meio fortemente sobre graça, sobre o favor de Deus sobre as nossas vidas. E isso tem verdadeiramente mudado a relação da nossa igreja, a realidade que nós estamos vivendo como igreja, aquilo que estamos crendo como igreja. Mas eu ainda tenho visto na vida de muitas pessoas colocarem o seu olhar nas expectativas, nas frustrações, nas expectativas de coisas que ainda não foram alcançadas, de objetivos não alcançados. E isso faz com que impeça suas vidas de notarem o favor e a graça de Deus sobre a sua própria vida. É perceptível isso. Eu passei por isso há alguns anos, essa dificuldade de sair da justiça própria e entrar literalmente na graça do Senhor, ou seja, no descanso do Pai, no descanso de Deus. Essas pessoas, elas estão tão certas, que não estão debaixo do favor de Deus, que elas se sentem frustradas, muitas delas, por não conseguirem alcançar aquilo que estão desejando diante do Senhor. Só que isso verdadeiramente é injusto, não é real isso. Porque 5 minutos de conversa com essas pessoas é possível mostrar para elas o quanto o Senhor tem sido gracioso com a vida delas. O quanto o Senhor tem sido maravilhoso, o quanto o Senhor já mudou, o Senhor já fez algo por elas. Mas elas em si mesmas, porque colocaram os seus olhos numa expectativa, colocaram os seus olhos fixos em uma condição que ainda não veio, para elas parece que o Senhor não faz parte da vida delas. O Senhor se esqueceu, o Senhor morreu. E é com base nisto que, percebendo justamente que alguns irmãos limitaram o favor de Deus em coisas muito específicas para a sua vida, contrárias às expectativas que estão esperando, é que eu quero ministrar com você algo nesta noite, sobre a vida do texto que nós lemos. Nós precisamos estar certos em nossas vidas, amado. Nós precisamos estar muito certos de que a graça e o favor de Deus, eles se manifestam em nossas vidas, para que nós não caiamos mais no erro de achar que nós somos merecedores de algo. Você nunca vai conseguir ser merecedor de algo, você sabia disso? Eu quero lembrar para você o seguinte: se você crer de forma errada, você vai desenvolver um comportamento errado. Você sabia disso? Se nós cremos, nós temos uma aula na nossa escola de maturidade. Se nós cremos corretamente, nós nos comportaremos corretamente. Mas se nós cremos erroneamente, nós vamos nos comportar erroneamente. E se você precisa entender que crer corretamente é justamente a chave para você poder desfrutar de uma vida abundante. Não basta apenas crer. Você precisa crer corretamente para que você possa desfrutar de uma vida abundante no Senhor. Amém? Amém?
Você está entendendo? Então, para iniciar, eu preciso primeiro desmistificar alguma coisa para você. Falar do que é a verdade em nossas vidas. Que verdade é essa, pastor? A verdade é que a graça de Deus para conosco é uma pessoa. Repita assim comigo: a graça de Deus para com a minha vida se chama Cristo. Cristo. Cristo não é uma bênção. A graça de Deus para conosco não é uma bênção. A graça de Deus para conosco tem nome. É Cristo. Amém? Isso significa, amados, que se você já recebeu Cristo em sua vida, você já recebeu a graça de Deus. Você está entendendo? E portanto, e assim, e demeras é, que se você já recebeu a graça de Deus, você já tem o favor de Deus sobre a sua vida. O favor dele já está com você. Você está entendendo ou não? E é nesse momento em que nós verdadeiramente precisamos nos alegrar. Por quê? Porque se eu recebi a Cristo, a graça dele me inundou. Se a graça dele me inundou, o favor dele está sobre a minha vida. E se é o favor que eu não mereço, não tem como merecer. Se eu não tenho como merecer, mas recebi, o que eu faço? Eu me alegro. Eu me alegro. Eu não sei você, mas eu tenho vivido muitos dias alegres em minha vida. Tenho tido muitos momentos alegres com o Senhor. E é isso que às vezes a gente não entende. Por quê? Porque alguns não conseguem compreender por que uns prosperam, outros não. Eles não conseguem entender que alguns estão desempregados e outros não. Eles não conseguem entender porque uma célula consegue se multiplicar e outra não. Eles não conseguem entender uma vida em abundância que uma pessoa tem e o outro não. Não conseguem entender. Sabe por quê? Porque os olhos não estão fixados em Cristo. Os olhos estão fixados em eu ser merecedor de algo para Deus poder me dar. E nós vivemos uma vida de religião dessa forma, querendo ser merecedores. Nós nos colocamos numa posição de merecer. E quando vimos o fulano, o ciclano, o beltrano, o irmãozinho da igreja, prosperando, se dando bem, conseguindo um emprego, às vezes o emprego que eu estava sonhando receber, nós não entendemos a graça. Sabe por quê? Nós olhamos para a vida dele e dissemos: como o Senhor pode dar um emprego para ele? Um homem cheio de falhas, um homem cheio de erros, uma mulher futriqueira, uma mulher fofoqueira, um homem... Esse é o coração do homem. Por isso que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, amado. Porque a gente começa a olhar com os nossos olhos, não mais os olhos da fé de Cristo em nós. Nós começamos a olhar com os nossos olhos. E com os nossos olhos, a gente não consegue entender a graça de Deus. Mas veja... Presta atenção comigo aqui. O fato de Ana não ter tido filhos, que nós acabamos de ler aqui, não significa, não quer dizer que ela não tinha a graça de Deus sobre a vida dela. Amém? O fato de Ana não ter tido filhos, até aquele dado momento, não significa que ela não tinha a graça de Deus sobre a vida dela. Só para você entender o nome Ana, o significado do nome Ana já é graça. Só para você entender agora. E se nós observarmos a vida de Ana, presta atenção comigo, nós vamos saber que era uma mulher muito bem casada. Como assim? Casada com um homem muito rico, um homem cheio de dinheiro, um homem com muita prosperidade. E para finalizar, o texto diz para nós o quê? Que esse homem amava muito ela. Esse homem amava muito a vida dela. Você está aí? E esse marido era temente a Deus, ele subia todos os anos, juntamente com ela,
para adorar o Senhor. Precisa de algo mais para uma mulher assim? Presta atenção comigo. Nós temos visto hoje tantas mulheres hoje independentes. Mas a Bíblia diz que as mulheres são dependentes e dependentes dos seus maridos. Que é importante ter um marido, porque o marido é que zela, que cuida da casa. E hoje o mundo nos ensinou a independência das mulheres. As mulheres precisam ser independentes, as mulheres precisam ter profissão própria, as mulheres precisam ter isso. E as mulheres começaram, e isso gerou um feminismo que tem destruído a vida das mulheres biblicamente. Tem destruído o propósito de Deus para a vida delas. As mulheres não são menores que os homens e nem eu sou machista, amado, amém? As mulheres são a joia preciosa do Senhor, o lado frágil do Senhor, que o Senhor disse que os homens têm a obrigação de cuidar delas e se dedicar para elas. Ana tinha tudo isso em sua vida. O que muitas mulheres desejam hoje e não têm, Ana tinha. Um homem com muita prosperidade, com muitas riquezas, e que a amava de tal forma que no momento de adorar a Deus, porque se você não sabe a forma de se adorar a Deus, é entregando ofertas ao Senhor, e hoje continua sendo assim, não tem outra forma de adorar a Deus. Por isso que é importantíssimo o momento das ofertas, porque esse é o momento em que você verdadeiramente está adorando a Deus. Quando nós louvamos, nós cantamos canções ao Senhor e nos alegramos com o Senhor, porque o Senhor está em meio aos louvores. Mas a adoração só é finalizada quando você entrega a sua oferta. Isso é Bíblia. Você concordando ou discordando. Amém? Então veja, todos os anos eles subiam uma vez por ano a adorar o Senhor, porque antes eles tinham que adorar em Jerusalém. Era só lá, porque só lá ficavam os sacerdotes. Então eles subiam todos os anos a Jerusalém para a adoração. E aí, quando chegava lá, o amor de Eucana por Ana era tamanha forma que ele dava para ela uma porção dobrada para ela entregar e adorar ao Senhor. Olha o amor que esse homem tinha para com ela. Olha esse amor que Deus tinha, que Eucana tinha com a vida de Ana. Mas veja bem, nada disso fez com que ela tivesse uma vida entendendo a graça dela. Por quê? Porque ela começou a enfrentar vários obstáculos em sua vida para viver o que ela estava desejando. E muitas vezes a nossa vida hoje é assim também. Esquecemos tudo que o Senhor fez por nós, tudo que o Senhor tem sido em nós, e nos focamos em uma circunstância, e essa circunstância se torna o maior obstáculo das nossas vidas. E é isso que eu quero mostrar para você agora, alguns obstáculos que Ana enfrentou através dos textos que nós lemos. O primeiro obstáculo foi justamente o foco que ela estava tendo no problema. O maior desejo de Ana era ser mãe. E com certeza isso era legítimo para toda mulher. Toda mulher, eu creio, eu já vi mulheres que não estão querendo ser, mas não são mulheres do Senhor. São mulheres que vivem uma vida mundana no mundo e não têm desejos por obras do Senhor. E por consequentemente não querem ter filhos. Mas o que o Senhor deseja e Ele sempre colocou no coração de uma mulher é que ela tenha filhos. Só que essa circunstância de Ana não dependia só dela. O foco dela se centrava tanto na sua esterilidade de não conseguir ter filhos, que isso produziu nela uma profunda tristeza e decepção, produziu nela uma vontade de não viver mais. Estava gerando aquilo que nós conhecemos hoje, né? Depressão, amém? A depressão que nós conhecemos hoje, a decepção dela gerou uma depressão. Ana era uma mulher que estava vivendo deprimida. E como eu disse no início, isso é perceptível na vida de muitos irmãos, amado. Apesar de eles estarem cercados de monte de bênçãos sendo vividas, eles não conseguem entender o favor de Deus sobre as suas vidas e focam a sua vida justamente numa circunstância que eles não receberam ainda. Por quê? Porque o desejo deles se tornou aquilo.
O foco se tornou aquilo, sabe? Eu quero ser mãe, como Ana tinha, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. E o foco dela estava naquele ponto, de ela ver que ela é estéril e ela não podia ter filhos, que ela não quis saber de mais nada. Ela não quis mais saber do que ela estava vivendo, da graciosidade, da presença do Senhor sobre a vida dela, ao ponto de ter um marido excelente sobre a vida dela. Ela não conseguia enxergar o amor do marido para a vida dela. Você está entendendo? Isso acontece na vida de muitos irmãos nos dias atuais. Coloca o seu foco em determinado problema, em determinada circunstância. Enquanto Deus não fizer isso, eu não saio daqui. Amados, quando Jacó foi orar, ele entrou na guerra no Peniel com o anjo do Senhor. Ele estava em guerra com o Senhor. E ele disse o quê? Eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Mas ele estava numa guerra. Ele não estava frustrado. Ele não estava desanimando. Ele não desistiu. Muito pelo contrário, ele se posicionou. E muitas vezes o que tem faltado para nós nos dias de hoje, verdadeiramente, é uma posição em Cristo para viver o seu melhor. Focamos tanto a nossa vida nos problemas, nas dificuldades. E, sendo sincero, quem não tem problema? Quem não tem circunstâncias difíceis? Quem não tem dificuldades? Mas em Cristo Jesus, nós podemos declarar verdadeiramente, eu sou mais do que vitorioso. Porque é por Ele, não é por mim. Você está entendendo? O segundo obstáculo foi justamente ter que lidar com a bênção do outro. E isso, amado, é um problema sério. O verso 2 lá, a segunda parte do verso 2 vai dizer assim, ó, e Penina tinha filhos, porém Ana não. O maior desejo de Ana era ter filhos, e ela não conseguia ter, e ainda via Penina ter filhos, um atrás do outro. Olha só, lidar com a bênção do outro é um problema sério, amado. Esse é o grande desafio para as nossas vidas nos dias atuais. É ou não é? Porque eu quero dizer algo para você, presta atenção. Chorar com os que choram é fácil. Agora, se alegrar com os que se alegram, ainda mais quando a alegria dele é algo que eu também desejo, não é todo mundo que consegue, não. Chorar com os que choram, que estão passando por dificuldade. Vem cá, irmão, nós estamos juntos, estamos abraçados. Hashtag, estamos juntos. Bora lá, vamos até para a internet, vamos para o Facebook. Eu estou com o irmão até o fim. Agora, se alegrar porque o irmão teve vitória em algo que eu estou desejando, só sendo crente mesmo roxo. Como diria, né? Os antigos, coco roxo. Porque eu olho para o Senhor e não para mim, e eu me alegro verdadeiramente com a alegria dos meus irmãos, porque eles estão tendo vitória. Mas eu quero te dizer algo que você possa não estar imaginando. Isso é uma grande minoria que verdadeiramente existe. As pessoas falam muitas coisas para fora, mas o seu coração, se gera orgulho, gera inveja. Difícil, amado. Difícil ouvir isso, mas essa é uma verdade. É ou não é difícil? Você desejar algo grandioso em sua vida, você desejar muito por algo em sua vida, e você vê o seu irmão. Vou te dar um exemplo. O irmão veio 2 vezes no culto, você nem conhece ele. Ele veio 2 vezes. Você está ali necessitando de uma cura, você está com câncer. E você necessita de uma cura, e você está aqui há 5 anos comigo. E você não recebe a cura. Chega um irmão no segundo culto com câncer. Ele levanta as mãos. O sacerdote ora. Ele é curado. Ah, irmão. Esse outro que está com câncer há 5 anos, o que ele vai dizer? Por que ele, Senhor? Por que não eu? Eu estou aqui todo domingo. Domingo após domingo, não falta um. Eu vou na célula. Eu vou na escola de maturidade. Eu sou até dizimista fiel.
Ha! Esse é o maior, eu acho que é uma coisa que Deus mais ouve dos dizimistas. Questionamento. Porque eu sou dizimista fiel, o Senhor é obrigado a fazer isso comigo. Quer dizer para você, amados, dizimista fiel e obrigação está na lei. Dizimista fiel e gratidão está na graça. Hoje nós dizimamos sim, mas porque agradecemos o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. E honramos a sua vida em nós. Não é para que possamos comprar algo de Deus. Você está entendendo? É importante dizimar com certeza, porque os atos que nós praticamos movem a nossa fé. Quando eu me movo em ato de fé para dizimar, eu estou dizendo, eu reconheço, Jesus Cristo morreu na cruz por mim e Deus é meu Senhor. Você está entendendo? Simples assim. Agora, quando o irmão recebe uma bênção que você está desejando, você tem se alegrado com ele? E olha, Deus tem feito muitas coisas em nosso meio. Tem irmãos que eu estou até puxando a orelha, porque para contar testemunho tem sido difícil. Mas você precisa começar a testemunhar o que o Senhor tem feito com a sua vida. Amém? É frustrante, amado, quando aquilo que você mais deseja, Deus dá primeiro ao seu irmão. E Abraão provou disso na sua pele também. Gênesis capítulo 20, verso 17 vai dizer assim, escuta aí. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que elas puderam ter filhos. Presta atenção. Abraão vai morar debaixo do governo de Abimeleque. E aí ele define com Sara, sua mulher, olha, você diga para eles que você é minha irmã, para que eles não venham ver você e queiram desejá-la e por assim me mate. Ele já tinha feito isso antes, amém? Essa já é a segunda circunstância. Abraão não aprendeu na primeira. Já é a segunda circunstância. Apesar de que a Bíblia vai relatar lá em Gênesis 20, de que eles tinham o mesmo pai, os dois, eles eram meio irmãos. Mas diz aí, e quando Abimeleque então toma ela por esposa, porque é irmã de Abraão, ele tem um sonho, Deus fala com ele, diz, não tome ela, porque ela tem marido. E aí Abimeleque então chama Abraão e diz, por que você mentiu a mim? Por que você trouxe, você trouxe maldição para com a minha casa, para com o meu reinado? Aí o Senhor manda Abimeleque abençoar Abraão, dar ofertas a Abraão, e manda ele dizer para Abraão fazer o quê? Liberar uma palavra sobre a vida dele. Lembram? O sacerdote libera a palavra, você santifica a palavra que você recebe através de uma oferta. Exatamente o que Abimeleque fez. Ele abençoou Abraão, Abraão liberou uma palavra. Sabe o que é mais interessante? É que Sara era estéril. A sua própria esposa não podia ter filhos. Mas ele libera uma palavra sobre Abimeleque, toda a sua descendência, sobre a sua esposa, sobre as servas da sua casa. E eles começam a ter filhos. Pensa o coração de Abraão. Senhor, nós temos uma ligaçãozinha aqui, tu fala comigo. Tu me direcionou. Tu disse para eu sair da casa de meus pais, que o Senhor me mostraria para onde eu tinha que ir. Eu saí, eu te obedeci. O maior desejo de um homem é ter filho. Eu desejo um filho. Você disse que eu teria uma descendência gigantesca. Minha mulher é estéril. Aí eu oro pela vida dos outros, eu abençoo a vida dos outros, eu libero palavras sobre a vida dos outros, e acontece sobre a vida deles e na minha não. Você pensa aqui comigo? Eu liberar uma palavra sobre a sua vida de algo que eu estou passando, de uma coisa que eu estou sofrendo, de uma circunstância ruim em minha vida. Vou dar um exemplo igual de Ana. Minha esposa não pode ter filhos, minha esposa é estéril, graças a Deus isso não aconteceu, e Deus me agraciou tanto, que Deus me mandou cuidar da igreja dele, Deus só me deu mulher, eu estou cuidando da igreja do Senhor, literalmente, assim como o pastor Luiz falou, Deus só me deu mulher, tá minha sogra lá em casa, tenho a minha esposa, tenho 2 filhas, tenho 3 cachorras, só tem mulher naquele lugar lá, estou num harém. Estou cuidando da igreja do Senhor Jesus. Aleluia.
Mas veja bem, eu não consigo ter filhos. A minha angústia, minha oração todos os dias dos pés do Senhor é para ter um filho. Eu choro todos os dias, você nem sabe. Aí você vem aqui, pastor, o meu maior desejo é ter um filho. Eu digo que assim seja conforme tu estás querendo. Aí você vai, lógico, precisa ter relações com o seu marido, com a sua esposa, de preferência. Preferência não, que seja só dessa forma. Porque tem gente tendo relação com quem não é marido, né? E não é a esposa. É o que eu estou querendo dizer, porque tem gente que está tendo relação hoje em dia, tudo é lícito. Mas que seja com o seu esposo, com a sua esposa. E Deus vai lá, se lembra de você e você concebe à luz um filho. E eu tenho que vir aqui, 10 meses depois, pegar o seu filho no colo, olhar para minha esposa que vai segurar o microfone para mim, levantá-lo, liberar uma palavra profética sobre a vida dele, apresentando ele, lógico, recebendo uma oferta sua para o meu coração também, recebendo uma oferta, porque é a oferta que vai santificar, lembrem disso, mas eu libero a palavra sobre ele, sendo que o maior desejo do meu coração é que eu também queria ter um desse. É uma prova de fé ou não é? É ser provado na fé ou não é? Imagine Ana, todos os tempos, vendo Penina recebendo filho, um atrás do outro, e o maior desejo dela é não conseguir ter filhos. Lidar com a bênção do outro, amado, é uma das coisas mais difíceis da nossa vida. Não receber, tem coisas que a gente não recebe do Senhor, a gente se acostuma a não receber, mas lidar com o irmão recebendo é uma das circunstâncias mais difíceis de nós crentes. Se alegrar com os que se alegram não é fácil, não é qualquer um, amado. E olha, agora a minha pergunta a você, por que alguns recebem primeiro e outros não? Você já se perguntou, né? E a grande maioria das pessoas conclui o seguinte, é porque com certeza ele é melhor que eu. Com certeza ele é mais santo que eu. Com certeza ele é mais justo que eu. Por isso que ele recebeu primeiro. Sabe, isso é exatamente o que acontece na nossa vida, nos tirando do favor de Deus. Porque nós começamos a olhar para nós e não mais para Cristo. E aí nós saímos da posição do favor e entramos na posição da nossa justiça própria. Eu quero ser merecedor para receber algo do Senhor. E eu quero dizer algo para você nessa noite. Não permita que esses tipos de perguntas sejam manifestos no seu coração, amado. Não permita. Você precisa continuar firme na confissão da vitória sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque fiel é aquele que te fez a promessa. Sabe qual é o terceiro obstáculo que Ana enfrentou? E esse enfrentar a bênção dos irmãos é difícil, mas enfrentar o tempo é algo na nossa vida muitas vezes por demais impossível de viver. Gera uma frustração gigantesca. E esse é o grande desafio das nossas vidas hoje. Esperar o tempo para que as coisas se manifestem em nossas vidas. Veja, Ana casou, teve prosperidade, mas a gravidez não veio. Você não pode permitir que o tempo, amado, apague as promessas que Deus fez para a sua vida. Davi levou cerca de 15 anos, aproximadamente 15 anos, para conseguir tomar todo o reinado de Israel. Desde quando Deus prometeu para ele, até ele conseguir alcançar o reinado de Israel, foram 15 anos. Mas quando você pega Salmos 40, verso 1, ele vai dizer assim, esperei confiantemente pelo Senhor. Ou, na versão minha que diz, ele vai dizer assim, na minha ACF, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor jamais vai se esquecer de você, amado. O
Senhor jamais se esquece das nossas vidas. Sabe qual é o quarto e último obstáculo dela? Para que a gente possa ver atitudes que chamaram a atenção também em nós, porque é importante a gente enxergar a graça verdadeira sendo manifesta e a forma como ela foi manifesta. O último obstáculo foi justamente aquilo que eu tenho falado desde o início. Ela teve que enfrentar a justiça própria na vida dela. O verso 6 vai dizer assim: e a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. No verso 12 vai dizer: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Porque pelo que Eli a teve por embriagada, disse-lhe Eli: até quando tu estás embriagada? Aparte-te de ti o vinho. Veja, observa que a situação de Ana foi se agravando cada vez mais, a cada ano, a cada circunstância, que ela, além de ter que lidar com a sua própria esterilidade, ela teve que lidar também com a ideia de aceitar que Penina podia ter filhos e ela não. E aquilo começou a gerar uma justiça nela. Como assim? A sua rival, a Penina, começou a provocá-la todos os dias. Todos os dias. Já pensou você acordar todos os dias e alguém começar a falar para você, rir da sua vida, lá no seu ambiente de trabalho? Alguém zombar de você, todos os dias, por algo que você também não gosta em você. Por algo que você está pedindo que o Senhor mude na sua vida. Lembro da minha esposa, que a minha esposa disse que ela não gostava que falavam, era da testa dela, não é? Ela tinha preconceito com isso, porque ela achava que ela era textuda demais. O papai falasse aquilo fazia com que ela ficasse, com que ela gerasse dentro dela uma coisa ruim. Ela ficava braba, ela ficava entristecida, dependendo da pessoa, ela ficava furiosa. Se fosse eu, voava faca. O apelido teu é testa, né? Então veja, mas aquilo gerava dentro dela algo ruim. Aí imagina ela indo todos os dias para a escola, na escola eles zombando dela nisso. Hoje se tornou hoje como é que é o nome hoje? Bullying. Na minha época não tinha isso. Na época o pau pegava mesmo. Mas todos os dias, gerando aquilo no coração dela. E ela olhando para ela e dizendo: eu não sou merecedora mesmo. Deus se esqueceu de mim quando me fez com esse testão. Com essa testa grande. Deus não pode ter olhado para mim. Deus não pode ter visto para mim. Eu não fui feita por amor. Tudo isso a gente olha para nós. A gente olha para a nossa própria vida. A gente olha para os nossos corações. A gente quer ser merecedor de algo. Ana começou a viver isso dessa forma, ao ponto de que ela nem comia mais. Ela não tinha mais nem desejo de comer. A sua vida se resumia a chorar o dia inteiro, amado. Ao ponto de que o seu marido olhou para ela e disse: não sou eu melhor do que 10 filhos para você, Ana? Mas para ela não era, porque aquilo era o desejo do coração dela. E mais lamentável ainda, quando ela vai orar ao Senhor, ela espera algo do sacerdote, daquele que pode trazer uma palavra sobre a vida dela, aquele que pode mudar a história da vida dela, que é o sacerdote da vida dela. O que ela escuta dele? Aparta-te de ti o teu vinho, porque tu estás embriagada. Vê se essa mulher não tinha o direito de se enfurecer, de xingar o sacerdote, de falar umas palavras bem boas, bem de baixo calão para o sacerdote. Seu pi. Uma mulher muito angustiada está lá, na sua angústia. Chega aquele que pode liberar uma palavra sobre a vida dela, e o homem faz o quê? Detona a vida dela. Chama ela de bêbada. Presta atenção. Motivos não faltaram para ela se encher de justiça própria e de condenação sobre a sua própria vida. A gente precisa entender, amados,
Você precisa compreender nessa noite que quando nós nos enchemos de justiça própria, nós perdemos o favor de Deus para nós. Só que o mais interessante é que Ana não caiu nesse erro. Muito pelo contrário, ela reconheceu Eli como seu senhor. Ela colocou ele na posição que ele era na sua vida, como sendo a autoridade da vida dela. Se posicionando em submissão a ele. A tua serva, ela vai dizer. Quando ela abriu mão da justiça própria, ela pôde clamar pelo favor. E isso colocou ela na posição justamente de receber o que ela estava esperando. Quando ela abriu mão da justiça própria sobre a vida dela, ela pôde entrar de volta no favor de Deus para conseguir receber aquilo que ela tanto desejava, amado. Quero te dizer algo agora para você entender no seu coração. Não tem pai essa menina? Para entender algo no seu coração. A parte de Deus é dar. E a nossa parte é? Qual é a nossa parte? A nossa parte? A nossa parte é se apropriar do que Ele deu. A parte dele é dar, e Ele dá voluntariamente, liberalmente, liberadamente para todos aqueles que pedem. Mas só qual é a questão? A gente não tem se apropriado do favor dele e, consequentemente, não tem recebido as suas bênçãos. Porque todas as vezes que eu olho para mim, eu esqueço do que Ele tem dado para mim, do que Ele tem me oferecido, e por isso eu não tenho me apropriado. Você precisa aprender a se apropriar do que o Senhor tem dado. Tomar posse. Como assim, pastor? Pela fé. Amém? 3 coisas chamam a atenção aqui, eu quero ser mais rápido agora. Justamente porque quando ela ouviu do Senhor, ela se posicionou. E na posição, a primeira coisa que ela fez foi ter humildade. Que é a primeira coisa que nós precisamos ter no nosso coração, humildade. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu. Diante do problema e das circunstâncias, a nossa humildade é checada pelo Senhor. Você sabia disso? Eli afirmou que Ana estava embriagada, quando na verdade ela estava apenas orando. Ela poderia ter se enchido de ressentimento, ter se enchido com o coração de justiça própria e ter dado uma resposta bem boa para ela. Que muitos hoje dariam essa resposta. Para mim, se eu fizesse isso com alguém. Mas ela, na verdade, ela decidiu naquele momento continuar honrando a autoridade que estava sobre a vida dela. Mesmo sabendo que a autoridade estava errada. Isso é difícil, amado. Isso se chama humildade. Mesmo sabendo que a autoridade estava errada, ela decidiu continuar honrando. 1 Pedro capítulo 5, abre lá comigo rapidamente, verso 5, segunda parte do verso 5 vai dizer assim, ó. Primeira Pedro capítulo 5, verso 5, mas é só a segunda parte dele. Amém? Olha o que Pedro vai dizer em sua carta. E revestivos de... Do quê? Revestivos de... Você está lá ou não? É só a segunda parte do verso. Quando eu digo segunda parte, depois da vírgula. E revestivos de humildade.
Porque Deus resiste a quem? Aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha o que Pedro vai dizer. Você precisa começar a se revestir de humildade, irmão. Sabe por quê? Porque Deus resiste ao soberbo. E tem muita gente hoje soberba falando em nome de Deus. Cuidado, principalmente profeta. Cuidado, não aceite isso sobre a sua vida. Seja humilde. Sabe por quê? Na sua humildade, Deus vai conceder graça. Você precisa se humilhar diante dele. Lance diante dele toda a sua ansiedade. Você precisa entender nessa noite. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da sua vida. Deus tem cuidado de você. Amém? A humildade atrai o favor, enquanto a soberba expele o favor. Sabe quem Deus usou para liberar uma palavra de vitória sobre a vida de Ana? A do próprio Eli, amado. A do próprio Eli Deus usou para justamente liberar uma palavra de vitória sobre a vida de Ana. Sabe qual é a segunda coisa que chama a atenção aqui? Ana clamou pela graça e adorou a ele. Ao invés de se afundar literalmente na sua tristeza, amargura de alma, ela decidiu tomar uma atitude chamando Eli de Senhor, e agora ela clama pela sua graça. Senhor, se a tua serva achou graça diante dos teus olhos. Ela clamou pela graça e adorou ao Senhor, amados. Nesse momento, ela recebeu a graça que ela precisava para a vida dela. Se existe alguma área na sua vida hoje que está sendo limitada, deixa eu dizer algo para você como teu sacerdote. Clame pela graça, porque você vai alcançar. Amém? Eu sei que não é fácil você se esquecer da sua limitação. Eu sei que não é fácil você se esquecer de uma grave enfermidade que você possa estar vivendo, mas decida hoje clamar pelo favor imerecido que você tem sobre a sua vida, e você vai receber. Quando Ana retirou os olhos dos problemas da sua vida e decidiu olhar para a promessa que o Senhor tinha para com ela, o milagre chegou. Sabe qual é o terceiro e último item daquela que me chama a atenção? Ela teve algo que muitas vezes nós não estamos tendo hoje. Ela teve fé. Repita assim comigo: eu preciso de fé para viver o melhor de Deus. 1 Samuel 1,19 vai dizer: e levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram, chegaram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a sua mulher e o Senhor se lembrou dela. Antes, ela vivia amargurada e chorando pelos cantos. Depois que ela recebeu a palavra, ela tomou fé sobre a sua vida de tal forma que o seu semblante já não era mais de sofrimento. Tem gente que quer receber o favor de Deus, mas tu olha para a cara do irmão. E aí, irmão, como é que tá? Levando, pastor. Vamos indo, pastor. Sabe, pastor, as dificuldades do dia, né? Amados, isso não é graça, isso é justiça própria. Quando Ana recebeu a palavra sobre a vida dela, quando Ana tomou posse da palavra, quando Ana entendeu, quando ela tomou posse da fé sobre a vida dela, o seu semblante já não era mais o mesmo. Ela já não era mais a mesma pessoa. Ela já era outra pessoa. Como assim, pastor? Depois que ela recebeu graça sobre a sua vida, literalmente a sua vida foi completamente mudada. Sabe o que muitas vezes está faltando na sua vida? Você receber graça
para complementar a sua vida em Cristo e você se alegrar por todas as circunstâncias. Veja, ela foi embora, ela continuou com a mesma vida, ela não recebeu o milagre, mas não recebeu o milagre não impediu ela de viver pela fé. Quando ela sai da presença de Eli, a palavra vai dizer lá, ela já não era mais a mesma. Ela já não choramingava mais. O seu semblante mudou. Pensa comigo aqui agora, imagine comigo como essa mulher tinha uma cara de derrota. E muitos crentes têm essa cara hoje em dia. Que tu não sabe se é demônio para expulsar ou se é uma amargura no coração, tamanho é o desespero da pessoa. Porque se é demônio a gente expulsa, tudo bem, mas quando é um coração amargurado, amados, não é com duas conversas. Porque a pessoa está cheia de justiça própria, cheia de entendimento próprio, cheia de razão por aquilo que está vivendo. Sabe o que mudou a minha vida? Quando o meu pastor liberou uma palavra para mim, você quer ter razão, você quer ser feliz. Isso mudou a minha vida, porque eu disse para ele, eu quero ser feliz. E ele disse, então nem sempre você vai ter razão. Seja feliz. E eu sou feliz até hoje. E isso entra às vezes em discussões em casa, com a esposa, no trabalho, em todas as circunstâncias da minha vida, amado. Essa é uma realidade que você precisa entender. A Bíblia vai dizer aqui no verso 19, que quando eles adoraram o Senhor e foram embora, ela conheceu o seu marido, ou em outras traduções, coabitou com seu marido. Isso demonstra uma atitude de fé. Lembram? A fé correta vai gerar um comportamento correto. Ela creu de tal forma naquilo que o profeta liberou sobre a vida dela, e ele nem sabia o que ela estava pedindo, porque não tem necessidade. Às vezes nós contamos o que nós desejamos para todo mundo nesse mundo, menos para aquele que pode liberar uma palavra sobre as nossas vidas. E culpamos a vida dele porque nossa vida não muda. Culpamos a vida do profeta, a vida do sacerdote que Deus colocou sobre nós. Mas nunca chegamos diante do sacerdote e peçamos para ele liberar uma palavra sobre nós. Sabe uma coisa interessante, eu já falei sobre isso. Jesus Cristo curou todas as pessoas que vieram até ele. Agora, quando ele foi, ele só curou uma. Ele não curou a todos. E no lugar que ele foi curar aquela pessoa, estava cheio de enfermos, mas ele só curou uma. E quietinho e se mandou embora correndo. Mas todo mundo que se achegou diante dele, ele curou a todos. Muitas vezes não recebemos cura na nossa vida porque não chegamos diante daquele que pode transferir a cura para as nossas vidas. Aquele que Deus colocou como sacerdote, que pode liberar uma palavra, que pode impor as mãos, mas ficamos murmurando, reclamando, chorando nas redes sociais, com os outros irmãos, lambendo as nossas feridas. Sabe o que Deus diz para você? Sabe o que Deus diz para você? Que Ele já levou sobre si toda a sua enfermidade. Você não tem necessidade de viver enfermo. Pastor, mas por que eu vivo? Porque você tomou a decisão de andar em enfermidade. É só você pegar alguém que tem uma doença crônica. Ele conhece todos os detalhes daquela doença. Ele sabe tudo daquela doença. Ele é ministrante, é palestrante da doença. Só não é palestrante da cura. Porque a cura precisa de fé. E a cura está em Cristo Jesus. Você não precisa palestrar. Você precisa ter fé. Chegar diante do sacerdote, liberar a palavra sobre você e você receber e ir embora feliz. Mas ninguém quer isso. Porque, pastor, se eu for curado, o que eu vou contar para eles? Que Jesus Cristo é o Senhor. É isso que nós vamos contar. É isso que nós vamos dizer. E é isso que as nossas redes sociais precisavam estar cheias. Jesus Cristo é o Senhor. Apesar de esse lugar não é lugar para fazer discípulo. Discípulo a gente faz aqui. Você está entendendo? Mas quando ela recebeu aquela palavra, a fé prova que ela teve fé, que ela foi e coabitou com seu marido. Ela creu naquilo que o profeta disse. Deixa eu dizer algo para você, é no prazer que o milagre nasce.
Repita assim comigo: é no prazer, é na alegria que o milagre nasce. Volte a ter prazer no seu casamento, amado. Volte a ter prazer na sua célula. Volte a ter prazer no seu trabalho. Volte a ter prazer na sua vida. Volte a ter prazer, volte a ter alegria em o que você está fazendo, porque os milagres vão vir sobre a sua vida. Lembra que eu falei semana passada algo para você, que eu acho que você não entendeu, e eu quero repetir hoje? O que atrai a atenção de Deus para as nossas vidas não são os nossos problemas, não são as nossas dificuldades, não é a nossa doença, não é a minha enfermidade que atrai a atenção de Deus. O que atrai a atenção de Deus é a nossa fé. Somente a nossa fé tem poder para atrair a atenção de Deus. Somente a sua fé tem poder para atrair a atenção de Deus para a sua vida. Essa mulher andou, assim como a mulher encurvada que eu falei semana passada, por 18 anos, 12, 18 anos, não lembro agora. Essa mulher aqui andou quantos anos com a madre cerrada, mas quando a sua fé foi posta em ação, o milagre veio. Veja, Deus não amava Ana? Deus não amava Ana antes? Com certeza. E por que que Ele não deu filhos para ela antes? Quando a fé dela se move, quando a fé dela é colocada na posição correta, no lugar correto, no momento correto, no centro da vontade de Deus, ela chamou a atenção de Deus para a vida dela. E quando ela chama a atenção de Deus para a vida dela, o que acontece? O Senhor se lembrou dela. Aleluia. Por isso você precisa entender, amados. Você pode fazer 1001 coisas boas para o Senhor. Você pode entregar cestas básicas. Você pode dar roupa aos pobres. Você pode fazer 1001 obras boas. Se a sua fé não estiver movida no lugar correto, você não está fazendo nada para o Senhor. Sabe o que o Senhor vai dizer para você no dia em que Ele vier? Apartai-vos de mim que não te conheço, você que tem praticado iniquidade. Você que tem praticado obras que é para mim, mas a qual você não me incluiu como participante delas, você fez para você. Você está entendendo a seriedade? E nós hoje estamos querendo agradar Deus e o mundo, né? Forma de dizer, queremos agradar o mundo, queremos agradar todas as pessoas. Vivemos uma vida cheia de máscaras, cheia de carapuças, uma vida cheia de mentira. Não somos verdadeiros nem conosco mesmos, quem dirá com o Senhor, porque queremos mostrar para as pessoas que somos crentes de verdade. Amado, você quer mostrar que é crente de verdade? Viva pela fé. Tenha fé. Alimente a sua fé. Sobressaia a sua vida de fé. Não é pelas obras. Não queira receber dos homens aquilo que você precisa receber de Deus. Honra.